Olá meninas, tudo bom? Então hoje vim dar continuidade às nossas dicas de maquiagem. Então hoje eu trouxe alguns pincéis para vocês para poder mostrar, né, e dar a minha opinião. É lógico que assim existem profissionais que têm opiniões diferentes, né? E sobre a minha opinião na minha utilização dos pincéis, tá, para maquiagem. Então eu vou começar com esse pincel que a gente chama de língua de gato, que a gente vai utilizar esse pincel para poder passar a base. Eu pessoalmente, eu não gosto desse tipo de pincel para poder passar a base, porque eu sinto que ele, como a cerdazinha dele, né, nesse formato, ele risca, né, a base. Então eu trouxe uma coisinha mais escura aqui para poder mostrar, tentar mostrar para vocês. Tá vendo? Ele faz como se fosse um risco. Então, pessoalmente, eu não gosto desse tipo de acabamento, né? Então, demora muito para poder sumir esse risco no acabamento da base. Então, é um pincel que, assim, se você quer um acabamento, uma cobertura um pouco mais alta para a base, ele é utilizado, mas você vai ter que perder um tempo fazendo várias vezes para poder tirar essa marcação. O pincel que eu utilizo mais, né, é esse tipo de pincel, tá vendo que ele é reto e eu sinto que ele esfuma a base melhor no meu rosto e dá também um acabamento um pouquinho mais forte, né, na minha pele. Esse é o que utilizo mais. Vou trazer outros pincéis que eu não utilizo tanto, né? E para vocês conhecerem os pincéis, mas cada um se adapta com um tipo de pincel diferente, né? Um gosto bem pessoal sobre essa questão dos pincéis. Eu tô dando uma dica para vocês do que eu utilizo no meu dia a dia e gosto. Então, esse pincel eu comprei, mas eu quase não utilizo porque ele é mais chatinho de limpar. É só por conta disso, mas ele dá um acabamento muito parecido com esse. Então eu acabo utilizando mais esse do que esse aqui. Mas ele para pegar e para passar ele é prático, mas para limpar ele não é muito prático porque a base é um material que é difícil de limpar, né, dos pincéis. Então ele sempre fica um pouquinho restinho aqui e demoro mais para limpar os pincéis com esse tipo. Existe esse também, eu já utilizei muito, né? Hoje em dia eu utilizo mais esse. Por conta de gosto mesmo, eu acho que esse também deixa um pouquinho riscado, né? A base, como esse pincel. E isso, tô te falando, não importa a marca. Por exemplo, esse aqui é um Carésimo e é um pincel da MAC. E tem é uma marca profissional e eu pessoalmente não gosto. Esse aqui também eu usei muito, mas também com o tempo eu vi que ele dava um acabamentozinho, tinha que ficar mais tempo na minha pele, esfumando para ele ter um acabamento mais bonito. Saindo desse... também tem a esponjinha, tem muita gente que gosta de utilizar, mas eu acho que a esponjinha ela suga muito material. E aí quando vou espalhar, né, a esponjinha absorve esse material e aí o acabamento fica um pouco mais leve, não fica aquele acabamento mais reboco, mais carregado. Então por isso eu quase não utilizo a esponjinha, mas tem muitos profissionais que adoram utilizar a esponjinha. Cada um se adapta de uma maneira diferente, né? Mas eu sinto que suga muito material, a esponjinha perde muito material quando eu utilizo essa esponja. Saindo dessa parte de base, né? Aí eu venho trazer para vocês, né? O blush, né? O blush eu gosto de um pincel bem fofinho quando eu utilizo para fazer, por quê? Eu começo dessa região da maçã do rosto, então se você pega um pincel que não seja bem fofinho, o blush ele fica muito marcado.
Então, todo pincel mais fofinho você esfuma melhor, né? O blush no rosto. Então, eu trago esse pincelzinho que é mais fofinho, ele é muito bom para a utilização do blush. Tem outro pincel, que é esse pincel Lilac, que ele é facilmente substituível por outros pincéis, tá? Mas eu trouxe porque como o tema hoje é pincéis, né? Para que eu utilizo? Eu utilizo muito quando eu quero fazer, não é pro meu dia a dia, né? Eu não utilizo esse pincel no dia a dia, mas para passar o iluminador, eu sinto que o iluminador fica mais leve, né? Aí o iluminador nessa regiãozinha aqui da maçã, né? Você pode utilizar aqui, ó, nessa regiãozinha do lábio, na parte de baixo do lábio. Então, esse pincelzinho, ele deixa um acabamento bem bonito, mas não é todo dia que eu uso o iluminador, principalmente no meu dia a dia. Eu não uso iluminador no meu dia a dia. Eu uso mais para maquiagem para show. Então, quando eu tenho tempo para fazer uma maquiagem para show, eu utilizo esse pincelzinho para fazer essa iluminação do meu rosto. Saindo dessa parte, os pincelzinhos de sobrancelha. Eu gosto muito desse pincelzinho, que ele parece uma escovinha de cabelo, né? E eu utilizo muito para poder arrumar os pelinhos, tá? Ou então quando eu passo rímel e eu sinto que o rímel ele tá muito ressecado e eu quero deixar o meu cíliozinho um pouco mais aberto, aí eu passo rímel com a escovinha do rímel, e aí eu venho passando esse pentinho também para poder abrir um pouco mais, ou então quando eu quero deixar os cílios um pouco mais para cima, aí eu passo esse para poder dividir. Mas também não é um pincel que eu uso sempre, mas é um bom pincel. Existe também escovinha que serve para a mesma coisa, para você pentear, né, essa regiãozinha. Ou então eu acho pessoalmente, nunca encontrei de nenhuma marca essa escovinha mais macia. Eu só encontro da escovinha mais dura. Então eu quase não utilizo essa cerda do outro lado, eu utilizo mais o pentinho, né? Porque ele costuma ser um nylon bem duro. Tem esse chanfrado, tá? O chanfrado, ele serve para você passar, né, esfumar uma sombra. Ele serve para delinear, fazer um delineador, né, um gatinho delineador. E ele tem esse formatozinho, uma pontinha mais fina, né, e mais para cima, mais compridinha do que as outras. Existe também esse tipo de pincel mais fininho, tá? Aí tem que botar aqui na minha blusa. É um pincelzinho mais fininho e aí ele também serve para delinear, tá? Também é um bom pincel para você que quer fazer aquele acabamento mais fininho delineador. E, né, existe o língua de gato, que é para você utilizar em sombras ou utilizar em corretivo, tá? Esse língua de gato, dificilmente eu uso para sombra, tá? Eu uso bastante esse língua de gato mais para corretivo. Para sombra, quando você quer concentrar, né, a sombra num local específico, esse pincel ele é muito bom. Mas para dar um esfumado e acabamento, o perfeito mesmo é quanto mais fofinho, melhor. Então, quanto mais fofinho for o pincel, melhor para você dar esse acabamentozinho de esfumado. E esse que eu mostrei é o grandinho e eu tenho também o pequenininho, né? Você tem que ter pelo menos 2 tamanhos, porque aí o pequenininho você consegue localizar mais a sombra em uma área. Então é isso, meninas. Essas são as minhas dicas de pincéis que eu gosto para poder fazer a minha maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado também dessa aula. Beijo grande e até a próxima!